Produtores rurais sofrem com as mudanças climáticas. Um relatório da ONU aponta que a situação é irreversível. Ítalo é produtor de soja no Distrito Federal e conta que os últimos anos foram desafiadores. Quando a gente chega ali em meados de janeiro, os últimos 2 anos tivemos períodos muito fortes de veranicos, né? Aqueles períodos secos em meio à temporada chuvosa. Tivemos veranicos muito fortes e muito longos, passando dos 20 dias em algumas regiões, prejudicando muito o desenvolvimento da soja, né? E logo após, no período de fevereiro, um período muito chuvoso, atrapalhando então a colheita da mesma. Essa mudança é irreversível, segundo o relatório publicado em abril pelo painel intergovernamental de mudança do clima da ONU. O documento, que tem foco na mitigação das mudanças climáticas, indica que as emissões nocivas de carbono de 2010 a 2019 foram as mais altas na história da humanidade. We are on a fast track to climate disaster. Major cities underwater, unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages, the extinction of 1 million species of plants and animals. And this is not fiction or exaggeration. It is what science tells us will result from our current energy policies. E tudo isso traz consequências para o setor produtivo brasileiro, segundo esse professor da FGV Agro. Esses aumentos de temperatura e essas ondas de calor vêm ocorrendo com muita frequência e isso pode ser muito prejudicial para a própria agricultura. Então, por exemplo, não vai ser esse caso, eu acho que não será esse caso, porque ela está atingindo o Brasil Central. Vai pegar, já pegou, né? Mato Grosso, Tocantins, parte do Distrito Federal e Goiás. Em Cuiabá, as temperaturas chegaram a 37, 38 graus, e podendo chegar a 40, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. O clima é o fator ambiental que mais influencia o desenvolvimento dos insetos. O aumento da temperatura acelera a velocidade do metabolismo e, consequentemente, aumenta o número de gerações de pragas, como o bicho mineiro, por exemplo, que a proliferação ocorre mais em períodos secos e quentes. Nas regiões de culturas perenes como o café e a laranja, o risco é de abortamento de flor, o que pode resultar em queda na produção e na produtividade. Nós temos que plantar árvores e não derrubar árvores. E é alarmante o que nós estamos vendo com relação a esses 2 últimos meses, no que diz respeito ao desmatamento nessa região. Aumentou. Enquanto que essas ondas de calor nos dizem claramente, a natureza está falando para a gente, atenção, essas ondas de calor estão chegando, nós vamos trazer aí muito calor para vocês. O Brasil continua desmatando ao invés de plantar árvores. Frio no sul, calor no sudeste, seca em outras regiões. E enquanto a primavera não chega, o tempo quente toma conta. No DF já são mais de 130 dias sem chuva. Condições que trazem consequências para a pecuária, já que afetam o bem-estar dos animais. Pode baixar o rendimento. Para confinamento, por exemplo, uma das recomendações zootécnicas para tentar amenizar essas questões. É um cenário problemático, não é um cenário simples de se resolver, mas gera uma série de desafios num ambiente que já é complicado, uma vez que temos aí um quadro de nutrição animal muito oneroso, muito caro, então isso exige ainda mais cuidados zootécnicos. Para mudar esse cenário, pesquisadores da Embrapa têm se esforçado. Ao longo de muitos anos, de 1995 até o presente, tem havido um esforço de tentar prever quais seriam os principais efeitos da mudança do clima, da mudança de temperatura, do aumento de temperatura e seus vários cenários ao longo dos anos, até 2100, por exemplo, sobre as principais culturas brasileiras. Com relação às práticas que podem ser desenvolvidas e que já estão sendo feitas, há algumas que já são conhecidas de muito tempo, como a questão do plantio direto, das práticas conservacionistas do solo,
a questão de preservação de matas, de áreas que possam estar captando a água, né, de chuva. Mas o resultado é lento. Nosso Plano Nacional de Adaptação, ainda, apesar de já existir há alguns anos, ele ainda, vamos dizer assim, não decolou. O que nossas ações ainda com relação à adaptação à mudança do clima pelo agronegócio ainda está em gestação, não está acontecendo na velocidade que deveria. Para esse economista, é necessário que todos os setores, inclusive o privado, invistam em desenvolvimento sustentável. É importante que boas práticas ambientais, sociais e de governança devem ser implantadas por toda e qualquer empresa e organização. Questões ESG estão relacionadas a diretrizes transformadoras de impacto positivo. E toda e qualquer transformação com as diretrizes ESG promove novos mercados, novas oportunidades, crescimento dos negócios e geração de lucro. O relatório da ONU aponta também que reduções de carbono podem ser alcançadas com a redução no consumo de energia, eletrificação do transporte em combinação com fontes de energia de baixa emissão de gases e maior absorção em armazenamento de carbono usando a natureza.